Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. A partir de agora, nós estamos com você no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, com uma conversa direta e conteúdo do seu interesse. A entrevista de hoje é com a Simone Kida. Ela é contadora, professora universitária, consultora financeira, escritora, palestrante e ainda assina a coluna Gestão Empresarial no Londrinense. Bem-vinda, Simone. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Gente, eu quero saber o seguinte, Simone, você é uma consultora financeira, uma mulherona, entra nas empresas, como que é a reação dos empresários? Você é a mulher que chega pondo ordem na casa. Como que isso acontece? Alguns me chamam de Super Nani. Vocês lembram da Super Nani? Então, normalmente, meus clientes me indicam. Então, como eu atuo na área há 23 anos, meus clientes indicam para clientes novos. Então, quando eu já vou por indicação. Entendi. E normalmente os problemas são sempre os mesmos, né? Por exemplo, a gente atende muita empresa familiar na nossa região, né? Então, a falta de separar funções do esposo e da esposa, dos filhos, né? O respeito por essa função, né? E a falta de controles também é um dos principais motivos que as pessoas me chamam. Ah, mas Simone, eu vendo, mas não tenho lucro. Eu vendo, mas não tenho dinheiro no caixa. O que está acontecendo? Então, quando eu vou, além de eu ir por indicação, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo ali, porque é a maioria das empresas sofrendo por isso. Né? Mas eles respeitam. Você fala, tem que fazer isso, aquilo, e eles fazem mesmo ou querem, tipo assim, discutir com você? Ao longo desses anos, eu tenho muitos casos, né? E, assim, eu tenho histórias de coisas que dão certo e coisas que não dão certo de plantar nas empresas, até porque eu vejo que a minha área é uma cooperativa de conhecimento. Eu aprendo com os meus clientes, eles aprendem comigo. São várias atividades, desde frigoríficos até lojas de roupa, de salão de beleza, tudo, né? Eu tenho clientes médicos, advogados, então cada caso é um caso. Mas eles aceitam, a partir do momento que eles já te aceitam como consultora. Entendi. Quando eles me aceitam como consultora, eles aceitam a proposta, o plano de ação, a gente chama. Mas existe alguma diferença nesses 23 anos que você está atuando na área? Você sente diferença que evoluiu a forma como a mulher é vista nesse papel quando chega numa empresa? Olha, eu digo assim, eu nunca tive problemas. Há 23 anos atrás, eu comecei, e eu sempre fui respeitada, e até hoje. Eu vejo assim, que nós é que colocamos respeito, né? Entendi. Nós, do jeito que a gente se porta, do jeito que a gente conversa, como a gente chega, não existe segunda chance da primeira impressão. Então, a partir do momento que você chega, você já dá o seu recado. E não adianta a gente dizer que não. Mas, por exemplo, as suas vestes, a sua fala, o que você defende. Então, isso fala muito sobre você. Você nunca enfrentou dificuldades nesse sentido? Nunca enfrentei dificuldades. E olha que também na sala de aula, eu dei aula para pessoas até mais velhas que eu. No curso de contábeis, lá atrás, porque durante o período que eu dei aula 17 anos. E aí eu tive que pedir a conta para poder ficar com a consultoria, porque senão ficava muito pesado, né, a rotina. Para preparar aulas, mas não pesado que eu em fazer, porque eu amo dar aula também. Mas assim, a gente percebe que o conhecimento empodera. Entendi. Quando você fala algo que você domina, as pessoas ouvem, acatam e recebem isso com muita honra, eu diria. Eu me sinto abençoada com o que eu faço. Eu sou muito bem recebida, e era também na faculdade, para os alunos mais velhos que eu, e hoje, sempre nas empresas. Eu tenho clientes, ontem eu estava em que eu atendo há 17 anos. Eu vi os filhos chegarem com mochila da escola para almoçar. e ontem a gente estava comentando isso. E hoje eles estão abrindo seus negócios e querem me apresentar. Olha, Simone, eu estou abrindo tal empresa. Já são seus futuros clientes. Já são meus futuros clientes. Isso perfeito, é muito bacana. Perfeito. Muito bacana. Isso junta conhecimento e postura, né, do profissional. E eu me sinto honrada. Nossa.
Agora, Simone, hoje a gente vê empresas como a Americana, Toque Stock, a Marisa, grandes empresas entrando em concordata, pedindo recuperação judicial. Como que um pequeno empresário pode evitar isso? Pode chegar numa situação, evitar chegar numa situação de pedir uma concordata, ou até falir, né? Porque o pequeno é mais fácil de falir do que pedir concordata, né? Sim, isso é um assunto assim para horas de palestra, mas eu vou pegar nos pontos principais. Tá. As pequenas empresas têm que pensar que, assim como as grandes, elas têm que ter controles. Se não tiver controle, ela também vai passar por um período difícil como a grande. A diferença é que a grande ela abre muito seu leque, ou em unidades, ou em produtos. E a pequena, ela acha que porque ela é pequena, ela não precisa de controles. Aí que tá. Eu preciso de um fluxo de caixa bem feito, anotando tudo do mesmo jeito que a grande tem. O pequeno não vai pagar um software de gestão caro ou pesado, mas a grande vai ter e vai anotar. Então, independente do sistema que você usa, você tem que anotar tudo. Até um livro caixa mesmo, escrito à mão. Sim. O barzinho da esquina que vende pastel, se a esposa chega lá, ou o filho, ou o próprio dono, o gestor, chega lá e pega dinheiro para comprar algo para ele, para a casa dele, ele tem que anotar como retirada. E ele não pode imaginar, porque um dos princípios que finanças não aceita que não seja cumprido é pessoa física não tem nada a ver com pessoa jurídica. As coisas não se misturam. Pessoa física vai morrer e a pessoa jurídica não precisa morrer. Então, a gente tem que entender que a retirada é um controle tanto quanto de fornecedores, quanto de demais custos. A gente tem que anotar tudo. Você diria que esse seria o maior erro do o maior setor erro empresarial é não hoje? ter controles, é não anotar para poder avaliar. Porque, assim, a sequência de erros ocorre quando? Primeiro, você não anota, então você não avalia. Bom, você anota, mas o que você faz com aquilo? Se eu não avalio qual é o meu custo fixo, qual é o meu custo variável, se eu posso investir ou não, se é o momento de investir ou não, qual é a melhor fonte de recursos para investir ou não, eu já estou errando. E não dá, gente. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, construir a sede de uma empresa com recurso próprio da empresa é um erro. Por quê? Porque você perde poder de compra à vista de produtos de revenda ou até mesmo de matéria-prima, no caso da indústria, porque você vai imobilizar o dinheiro. O recurso de uma imobilização de dinheiro ele tem que ser a longo prazo. Ele tem que ser de terceiros. Por isso que a gente avalia a taxa. Eu acho que em uma das colunas eu falo, né? Pagar ou não pagar juros para crescer, né, Thelma? Eu ia perguntar, porque geralmente se fala assim, você tem que fugir das dívidas e você está falando o contrário. Você está falando, faça dívida, faça um financiamento, uma coisa assim. O que não pode é você fazer, por exemplo, um capital de giro para pagar a folha de pagamento sem avaliar o que está acontecendo. O que acontece, sendo que um custo fixo que você tem todo mês, você tem que ter aquele capital seu. Agora, você pegar um capital de giro, por exemplo, para construir, também não pode. Você tem que pegar o quê? Um financiamento a longo prazo, você tem que avaliar a taxa. Eu tenho uma situação, por exemplo, de um pessoal da área de saúde que tem aplicações em XP, em várias linhas, e eles ganham mais nessas aplicações do que eles pagam de juros para construir, por exemplo, a clínica. Então, vamos supor, eu tenho financiamento lá para construir a clínica que eu pago 0,89 e eu ganho acima de 1 em qualquer aplicação que eu tenho. Eu ganho muito mais juros, dependendo da aplicação que eu tenho, do que eu pago. Por que eu vou tirar a minha aplicação? Só porque eu não quero ter dívida? Esse conceito está errado. Mas tem que ter planejamento para fazer essas duas coisas de forma bem coesa, né? E sabendo de onde que você pretende chegar. Porque assim, primeiro qual é o seu planejamento? Onde você quer chegar? Segundo, quais são os seus números? Qual é a sua situação? Dependendo da situação, no meu diagnóstico eu já digo assim, não é o momento. Não é o momento de mobilizar agora, não é o momento de construir agora, ou não é o momento de comprar equipamento agora. Simone, mas quando vai ser o momento? Vamos reavaliar essa margem que você está trabalhando. Gente, tem situações que a folha de pagamento, ela tem um custo fixo mais alto que variável. Não é inteligente você transformar custo variável em custo fixo, porque você vendendo ou não, você tem que pagar o custo fixo. Agora, se você atrela, se você tem uma folha de pagamento grande e você implanta políticas
com comissionamento, bônus, campanhas, metas, plano de carreira, você está tirando isso do fixo e transformando em variável. Com isso, você consegue fazer conta. Por exemplo, a cada R$100, quantos por cento é o teu custo variável? Então, você sabe que se você crescer, aquele custo vai acompanhar o seu crescimento. E o fixo vai diminuir. Se você transforma tudo em fixo, você demora muito para crescer. Em alguns casos, isso te arrasta e consome a tua margem. Mas, Simone, você consegue levar esse tipo de visão para pequenos empresários? Isso que me dá muita... Sabe qual é aquele sentimento de realização no final do dia? Sei. Quando eu vejo que um pequeno tem acesso a essa informação captada de lançamento, de anotações. Eu uso muito Excel. Eu não vou exigir que o pequeno tenha um sistema, mas ele tem que ter disciplina. Disciplina é primordial. Sem disciplina, você não tem consultor. Porque não adianta, a gente não vai adivinhar as coisas. Então, por exemplo... Tem que estar tudo lá. Tem que estar tudo lá. Dá o seu caderno, dá a sua agenda, dá um sistema que tem a venda e tem o custo da mercadoria vendida, é imprescindível. Eu preciso saber que se você compra uma mercadoria por 50 e vende por 100, a margem é 50 e teu custo é 50, ok? Isso eu preciso saber. Agora, o que você gastou? Uma coxinha que você comeu, um sorvete que você comprou, tudo, você anota tudo. Quando isso vem para o consultor, a gente coloca isso em um relatório para ser entendido pelo cliente. Não adianta eu falar uma linguagem que o cliente não entenda. Sim, então, ele gosta de objetividade. E aí é o seguinte, olha, o teu custo é esse, aqui que está o problema, é isso aqui que a gente tem que reduzir. Muitas vezes, uma coisa que funciona muito é você limitar compras. Por exemplo, eu dou um percentual para as lojas. Você compromete em compras por estação até 60% da sua entrada financeira. 60%? 60%. Aí a pessoa, como que eu faço isso? Então, você não compra Hering, Lunender, Malve, diversas marcas, você tem um valor dado por mim. Você vai pegar esse valor e dividir pelos fornecedores que você atende. Chegou. Não vai comprar mais do que aquilo. Porque 40% você vai distribuir. Às vezes, 15% é teu custo fixo. 10% é investimentos. 10% é retirada. Daí. E tudo isso tem que estar ali, tem que estar planejado. O investimento, a retirada, tudo isso tem que estar Tudo isso tem que estar planejado. Normalmente, eu implanto o fluxo diário de caixa em um sistema simples como Excel, ou o cliente pede um plano de contas no sistema dele, onde ele pode, assim que ele faz as sangrias, ele vai lançando ali e sai tudo que ele gastou. Muito bem. O que eu faço com essa informação? A partir de um certo tempo de atendimento àquela empresa, o meu diferencial é projeção. Então, eu pego o fluxo de caixa do que aconteceu, pego o planejamento desse cliente e jogo em projeções. Então, por exemplo, eu vou projetar o que você quer fazer. Eu já conheço teu custo fixo, já conheço teu custo variável, já conheço tua folha de pagamento, já conheço, você está respeitando o limite que eu te dei de compras. Então, vamos projetar seus sonhos? Vamos projetar o financiamento de um caminhão que você quer fazer, vamos projetar o financiamento de uma caminhonete, vamos projetar isso, aquilo, vamos ver se lá no final o seu disponível vai estourar ou não vai estourar. Se ele estourar, já quer dizer que não aguenta tudo isso que você quer fazer. Mas se não estourar, ele vai acumular para o mês inicial, então o saldo final é saldo inicial no mês seguinte. Assim eu consigo enxergar a empresa nos próximos 6 meses, no próximo ano. E aí quando o cliente vê lá na frente como ele vai estar, quando ele gosta, ele fala assim, então eu vou fazer. A economia do nosso país está instável, mas eu vou fazer. Quando ele não gosta do que ele vê, que lá na frente vai estourar, ele fala assim, nossa, mas eu queria tanto esse equipamento, mas eu queria comprar esse caminhão, eu queria que eu trocar de carro, o que eu faço? Então nós vamos melhorar o quê? Você vai reduzir tal custo, ou você vai melhorar a tua margem, ou você vai ajustar esse cardápio, no caso de restaurante, ou você vai abrir em variedade de produtos. Gente, já teve situações que uma empresa que tenha, 15 vendedores na área de limpeza, optou por reduzir o tamanho da empresa, abrir mais unidades e ter 2 em cada loja. Com 2 em cada loja, eu tenho mais pontos de venda do que uma porta grande aberta com 15 pessoas. Sim. Hoje em dia, uma empresa grande, dependendo do ramo de atividade, não é negócio.
Tá, mas aí você tem que distribuir o custo que você vai ter com essas outras unidades, onde só vão ter 2 pessoas. Sim, só que o que acontece? Eu vou para o bairro, eu abro numa outra cidade, eu tenho um aluguel mais em conta, a parte tributária é analisada, se eu abro várias empresas ou se eu coloco tudo como filial e mudo a minha tributação para o lucro real, onde eu avalio lá na matriz se eu vou pagar menos impostos, porque a opção tributária, gente, ela é fundamental para as finanças. Se eu estou pagando muito imposto, sobra menos. Uhum. E se eu estou pagando menos impostos, vai sobrar mais. Agora o empresário diz assim, como fazer para pagar menos impostos? Aí a gente tem que ensinar ele. Como? Você tem que ter disciplina. Na hora que você vai pagar alguma coisa, já começa a pedir nota. Porque quando você virar lucro real, você vai ter que usar essa despesa para abater alguns impostos. Então, começa a se organizar para você virar uma empresa de lucro real. Por exemplo, a folha de pagamento é alta, compensa ou não? E são análises que eu chamo contador, embora eu tenha uma formação de contabilidade, como hoje, algumas tabelas, algumas coisas mudam, né? E aí eu não tenho mais escritório, eu foquei muito na área de consultoria e assim, essa questão da gestão toma tempo, são reuniões o dia todo. Uhum. Então, o que eu faço? Contador, vem cá, senta aqui. Você vai delegando, né? Vamos. Senão... E ele é meu parceiro. Eu tenho alunos que hoje são meus parceiros, Entendi. que atendem as empresas, ex-alunos, né? Na verdade, ex-alunos. E aí eles vêm, olha, essa empresa, a realidade dela é essa, a parte fiscal que vai para você é essa. Vamos fazer uma análise se a gente fizer toda a parte gerencial, né? A parte real. Quanto que a gente vai pagar? Vamos fazer isso juntos. Aí ele faz, a gente traz para a reunião. E eu entendo que isso também é gestão. Dentro da gestão, a decisão da parte tributária. Porque, gente, as empresas, o gestor ele não estudou para a parte tributária, ele estudou o negócio dele. Ele tem que saber comprar bem, né? Ele tem que gerir o negócio, ele tem que ser comercial, ele não tem que ser tributarista. Então, ele tem que ter assessoria. Mas de um país que tem tantos tributos como o Brasil, eu preciso entender um pouquinho, né? Com certeza, e tabelas, Não, né? mas muda toda hora. Com certeza. O negócio é deixar na mão do contador. Ô, Simone, a maioria das empresas brasileiras são empresas familiares, Sim. né? E você falou numa coluna que eu achei interessante, que a empresa familiar precisa ter um cuidado extra com o caixa. Porque vai a mulher lá e tira um dinheirinho para comprar um sapato, vai o filho e pega um dinheirinho para ir para balada, né? Como fazer entender que o dinheiro da empresa não pode ser assim, à vontade? Isso. Eu já tive um problema que quando eu implantei, porque assim, gente, implantar controle é anotar essa retirada para o sapato, para balada, anote, para a gente jogar isso em um relatório e entender quantos % a retirada representa do faturamento, principalmente. Uhum. Então tá. Aí, a partir do momento que eu fiz isso, eu vi que a empresa gasta, a esposa, ou às vezes o marido mesmo, eles gastavam muito com padaria. Aí eu mostrei e falei assim, escuta, vocês estão comprando tudo na padaria, até produto de limpeza, não é possível, gente, olha aqui quanto deu de padaria. Aí uma pessoa da família disse assim para mim, você vai querer limitar o que eu gasto de padaria? Eu falei assim, não é que eu vou limitar o que você gasta de padaria, mas você me paga para mim te ajudar. Então, se eu não puder falar, não tem sentido você me pagar. Aí, gente, veio aquela coisa, né? Meio tratorzão, meio super nani. Mas e eles gostam. Impor, né? Eu tenho que me impor, sabe? E eu sempre fui assim. Tanto é que mesmo sendo meio tratorzão, eu fui homenageada pela primeira turma de contábeis, para a nível de turma. E os clientes gostam, porque eles sentem segurança. Só quem não gosta é quem não quer melhorar. Eu digo isso. E tem quem não queira melhorar? Tem quem disputa de orgulhos. Quem insiste no erro. Quem insiste no erro, por exemplo, orgulho, né? Nossa, mas eu achei, Simone, que você ia me dar uma estratégia que eu ia arrebentar de vendas. Eu não sou consultora de vendas. Eu não vou fazer, eu não estou te prometendo que eu vou chegar aqui, vou treinar a sua equipe para você vender mais. Não, existem especialistas nessa área. Eu vou te ensinar a usar melhor o seu dinheiro. Eu vou te ensinar a analisar a sua margem de lucratividade. Eu vou te ensinar a comprar melhor. Eu vou te ensinar a conhecer seus custos e poder projetar seus sonhos. É isso que eu vou te ensinar. Agora,
Quando você entra numa organização, ela está em que estágio? Ela está no início, ela está no meio, ela está... Ou já está quase já tem muito falindo. tempo, ou já tem muito tempo no mercado e pode falir. Qual é o estágio que você geralmente entra para organizar uma empresa? Olha, nesses 23 anos eu já entrei em todos os estágios. Eu faço desde plano de negócio, que a empresa ainda não existe, e ela quer existir, até aquelas que estão endividadas. As empresas endividadas, a gente tem que fazer um levantamento, né, do que se deve, porque uma coisa que eu noto e que eu tenho dó, a pessoa que chega na minha frente e que está endividado, o gestor que está endividado, ele está enfraquecido. Porque os medos e as cobranças apertam tanto aquele ser humano que ele começa a perder a força e ele começa a não ver saída. E ele chega até assim, gente, sem brincadeira nenhuma. Ele começa a perder a força. Quando você fala assim, não, escuta, todo monstro, você tem que parar de correr dele. Seja os nossos medos, seja a dívida, seja qualquer coisa. Para de correr dele, olha para ele que ele vai ficar menor. Primeiro passo, você já olha para ele e já vai ficar menor. Coloca isso no papel, divide isso na linha do tempo, vamos começar a negociar em cima do que você pode pagar. Quanto você fatura? Eu nem sei mais, eu não estou com energia mais para levar a minha empresa. Aí que está errado. Não está errado você dever, porque todo mundo erra. Mas está errado agora, esse momento. Não, volta para a tua empresa. Volta para a tua capacidade produtiva, vamos negociar isso aqui e vamos propor saídas. Então, eu tive esse estágio também. Tem uma situação assim, onde a gestora já está começando a ficar mais segura e mais alegre. Gente, dinheiro é energia. Dá uma energia nova, né? Ver um caminho, uma saída, uma perspectiva, né? Perspectiva, por onde ir, por onde começar. E aí a gestora começa a sonhar de novo. Porque isso que faz o ser humano. Gente, vocês acompanham o Geraldo Rufino? Eu sou fã dele. Ele diz assim, perder dinheiro... Você não perdeu nada, o dinheiro é um papel, você reconquista ele de novo. Você não pode perder brilho, saúde, ética. Isso é verdade. É isso que você não pode saúde, perder. Sua paz, Sua né? paz. Gente, dinheiro, a gente perde e ganha. Certeza. Ainda falando em empresa familiar, a maioria das empresas, algumas passam por gerações, Sim. né? Acabam se tornando grandes, mas a maioria não consegue passar da primeira geração. Por que acontece isso? Qual seria o erro? No meu olhar, no mínimo 2 erros. O primeiro, os filhos não são educados como nós fomos. Quando eu era criança, eu tinha limite. Olha, ou chocolate ou Danone. Os dois a mãe não pode comprar. Seu pai é operário, é assalariado, então não dá. Hoje os pais querem dar tudo para os filhos. O melhor celular, o melhor tênis, o mais caro, e eles não conhecem o valor daquilo, eles não sabem administrar dinheiro. E aí quando falece alguém da empresa, ou quando o pai quer passar essa sucessão, eles não sabem tomar conta do dinheiro deles, porque eles sempre ganharam tudo, quanto mais administrar funcionários e tudo que interfere numa gestão, eles não sabem. Esse é um dos erros. O outro, não sei, não diria que é um erro, mas a pessoa não quer saber daquele negócio. A pessoa quer estudar outra coisa. Então, por exemplo, uma situação que aconteceu o mês passado. O filho do meu cliente foi muito claro, ele disse assim, olha, eu tenho raiva dessa empresa. Por quê? O gestor perguntou, ele falou, por quê? Você nunca me deu atenção, você viveu a vida inteira aqui dentro. Então, eu não quero saber dela, eu odeio isso aqui. Eu vou fazer medicina. Ou seja, não tem para quem. Ele é filho único. Não tem como tocar aquele negócio. Há vários casos assim. Meu Deus, muitos assim. Então, assim, o fato do pai, que também é gestor, ou a mãe, que também é gestora, né? Mostrar para o filho, ou trazer ele em alguns momentos junto. Olha, daqui sai o nosso sustento, daqui saem os nossos sonhos. Eu vou limitar esse tempo, vou também ficar com você em outro momento. Sabe, é aquela questão do bom senso. Dividir o tempo. Não é fácil, gente. Não é. Mas dividir o tempo, ter bom senso, faz com que as pessoas não peguem birra do negócio. Mas e quando isso acontece? Ou o filho tem outro sonho, vai fazer outra coisa? Qual é a orientação para o empresário, nesse caso, dessa empresa familiar? Eu disse, nesse caso, inclusive, para ele, eu disse assim, o que você quer fazer? Você quer continuar tocando?
No caso, ele e a esposa que tocam o negócio. Ou você quer arrendar, ou você quer vender, o que você quer fazer? Porque a empresa tem um valor X, né? Então, a gente pode levantar esse valor e negociar. O que você quer fazer? Ele falou assim, não, eu vou tocar até onde eu aguentar. Isso aí. E depois vende. Depois a gente vê. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque às vezes esse filho que vai fazer medicina, de repente, pode ganhar muito bem, porque vai gostar do que faz e vai ajudar os pais. A gente não sabe. Mas é o seguinte, vamos fazer um planejamento de vida. Mais do que um né? planejamento Mais de que um empresa. planejamento de empresa, um planejamento de vida. Quanto que é o seu prolabore, quanto você paga de INSS, quanto você tem de investimentos paralelo ao negócio, porque as empresas, se você não estiver cuidando dela, ela pode não gerar lucros. Mas no futuro, quando você não tiver forças, né, o que você fez até lá para que você possa ter essa tranquilidade. Então, na linha do tempo de um projetado, a gente coloca lá, por exemplo, um investimento na XP, a gente tem que colocar, porque o gestor hoje não pensa nisso. Mas uma das minhas indicações é, entenda que você tem que tirar do seu disponível uma fatiazinha do seu futuro. Porque nem sempre você vai querer ir para São Paulo, trazer roupa, vender, ou ir lá em feiras, comprar. Muita gente gosta do que faz. Eu falo também que eu vou ficar velhinha nos aeroportos, viajando e dando palestra, porque eu amo o que eu faço. Mas, a idade vem. Para todo mundo. Para todo mundo. Tem que planejar, né? Tem que planejar, pensar lá na frente. Pensar lá na frente. E colocar isso como um item de investimento na linha do tempo. Senão, você vai misturar com o dinheiro da empresa, vai gastar e não vai sobrar. É verdade. Não é verdade? Simone, eu gostei muito da entrevista. A gente poderia ficar aqui conversando horas sobre isso, porque tem assunto. Tem bastante. Aliás, já vou te convidar para uma próxima vez voltar. Nossa, a gente com continuar muito prazer. falando. Se prepara que a gente vai fazer outras entrevistas com você, com certeza. Muito prazer. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu estou vivendo um momento muito bom na minha vida, porque foi o primeiro livro que eu participei como coautora, né? Que é a Evolução Financeira, em São Paulo. Agora, dia 1º de julho, tem o lançamento do segundo livro, que aí já se chama Mulheres Restaurando Mulheres, que é um livro de história de vida e fé. Por que história de vida e fé? Todo mundo tem uma história de vida e fé, né? E eu tive 23 câncer no meu pescoço. Você tá brincando? Eu sou uma sobrevivente. Na verdade, eu sou um milagre, Sim. né? Deus simplesmente me resgatou e disse assim, você não vai perder sua voz, você vai falar muito por esse mundão afora aí. E realmente, eu conto isso no livro. Assim como outras mulheres. Eu vou trazer um para vocês. E aí é muito... E esse lançamento vai ser dia 1º de julho. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para ajudar e para falar para os gestores, para as famílias, para as mulheres. Verdade. Eu quero fazer um evento com mulheres. A mulher empreendedora. Muito bem. Pode ser o assunto da nossa próxima entrevista, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Para você que está com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Acesse olondrinense.com.br, curta, compartilhe e até a próxima. Se inscreva no canal do YouTube. Esqueci de falar isso. Acesse o sininho, curta e compartilhe. Até a próxima.